Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia, ouvintes e espectadores. Boa tarde, Vera. Dois assuntos. Primeiro, a questão da nomeação da escolha de Bia Kicis para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Vai ou não vai? Olha, Sardenberg, aparentemente a reação tanto da sociedade quanto da imprensa e principalmente dos ministros do Supremo Tribunal Federal tem sim a chance de barrar essa escolha, que era nada mais nada menos do que algo como enfiar o pé na porta da institucionalidade e achar que porque o Centrão ganhou com uma boa margem com Arthur Lira, como o Bolsonaro levou as duas casas do Senado, do Congresso, estava liberado um vale-tudo por ali, né? Então, os ministros do Supremo entenderam essa indicação como uma afronta à Corte pelo fato tanto dela ser investigada no inquérito das fake news, como por já ter soltado aí muitos impropérios, xingamentos em relação a ministros, inclusive ao ex-decano Celso de Mello, que se aposentou, que ela já chamou de juiz de M3 pontinhos, e também pelo fato dela ser autora de uma proposta de emenda à Constituição, da qual eu falei aqui com vocês ontem, que volta à idade máxima de 70 anos para que um ministro se aposente. Então, isso era o caminho aberto para o aparelhamento do Supremo por Jair Bolsonaro. Isso. Hoje, só um minutinho, Sardenberg, porque a gente não mudar de assunto ainda, que toda vez que a gente conversa com a Vera é muita coisa, de deixar a gente vai mudando. Você sabe que hoje aqui no Jornal da CBN, Vera, a gente conversou com o Marcelo Ramos, deputado federal, vice-presidente da Câmara dos Deputados, e ele falou a respeito dessa polêmica na indicação da Bia Kicis para essa comissão tão importante. E ele evitou ser muito crítico, mas diplomaticamente disse que conversou com ela e que expôs que isso poderia ser algo muito difícil de ser viabilizado, né? Que ela teria uma situação muito difícil se ela assumisse esse posto aí na Comissão de Constituição e Justiça, justamente por causa de todos esses atritos que já houve, que já aconteceram entre ela e integrantes do Supremo, que seria alguma coisa difícil de ser levada à frente. Por tudo isso, você acredita que, de fato, essa indicação vai se concretizar? Parece que isso está ficando cada vez mais deixado de lado, que aos poucos essa ideia vai sendo superada. Acho que até dentro do próprio PSL tem muita oposição a essa ideia, né? Muita oposição, porque o PSL é um partido dividido entre dois grupos, os bivaristas e os bolsonaristas, mas, principalmente, isso se deve à reação da imprensa e da sociedade. Cássia, eu acho que a gente tem de louvar a resistência civil que nós jornalistas e que os eleitores em geral exercem, para que os políticos saibam que não vale tudo, que eles não podem ir às últimas consequências nas tentativas de minar as instituições, de enfraquecer todo o arcabouço do Estado Democrático de Direito, porque essa deputada, a gente não está falando isso por antipatia à figura da deputada Bia Kicis, ela foi muito vocal em desacreditar a ciência, desacreditar a imprensa, usar inclusive verbas do seu gabinete para propagar desinformação, propagar fake news. Então não se está falando apenas de alguém com quem você tem divergências no campo das opiniões. Se trata de fato de uma extremista, como a imprensa bem caracterizou. Eu acho que uma coisa que a gente aprendeu com o governo Donald Trump, Sardenberg, eu não sei se você concorda comigo, é chamar as coisas pelos nomes que elas têm, sem ficar muito cheios de dedos, porque senão a gente chega na antessala da sucessão presidencial de 2022 com um ambiente institucional completamente deteriorado, como aconteceu nos Estados Unidos. Exatamente. E por falar nisso, em ambiente eleitoral, nós temos um comentário seu sobre o DEM, né? Que está agora, está bem dividido, né? Tem o presidente, o ACM Neto, flertando com o Bolsonaro. O Mandetta disse que, em entrevista à Folha, disse que o ACM Neto é um Maria Mole, né? Vai para um lado e vai para o outro.
E como é que fica isso? Tá feio o negócio lá. Eu acho que o ACM Neto também não se deu conta de que natureza é feito o bolsonarismo, né? De que natureza é feito o presidente Jair Bolsonaro. É como aquela parábola do escorpião. Você pode até dar carona para o escorpião para atravessar o rio, mas não tenha dúvida que quando chegar na outra margem do rio, ele vai te dar uma ferroada, porque essa é a natureza dele. Ele dizer que não é a favor de extremismos, mas admitir que o seu partido pode ir com Jair Bolsonaro em 2022, mostra que o establishment político, os partidos que se dizem do centro democrático, não entenderam nada sobre o que é o bolsonarismo e o que é extremismo. Porque se o que a gente viu por parte do presidente da República, de alguns dos seus ministros e dos seus principais ideólogos, no curso de uma pandemia que matou 225 mil pessoas no Brasil e continua matando, se isso não é uma manifestação de extremismo ideológico e de um projeto de poder que desconhece algumas das balizas democráticas, então eu não sei mais o que é extremismo. E o ACM Neto não é ingênuo. Se ele está fazendo isso, é porque ele está fazendo um cálculo político. Só que nesse cálculo político, o DEM corre o risco de se esfacelar. Já vai perder, o Rodrigo Maia pode perder outras pessoas e não se dá conta de que o bolsonarismo usa os partidos, usa o establishment como hospedeiro e depois descarta. Então, eu acho que o ACM Neto está errando fortemente na maneira como está conduzindo o partido nesse momento, que é um momento crucial, sim, para 2022. É agora que as pessoas têm de olhar o cenário e traçar uma estratégia, porque senão a gente corre o risco de chegar lá no ano que vem com uma polarização de novo entre Bolsonaro e o PT. A gente tem vários aí indícios de que o Supremo Tribunal Federal vai anular a condenação do Lula, e aí isso é tudo que Bolsonaro quer, manter essa polarização, porque ainda tem gente no Brasil que, apesar de todos os descalabros que Bolsonaro cometeu, acha que ele ainda é melhor que o PT. Então, a ACM Neto está ajudando a pintar um cenário que para o Bolsonaro é o melhor possível. Bom, e seguimos então, porque esse assunto vai nos ocupar durante muito tempo daqui em diante. Vera Magalhães, obrigado, Vera, até amanhã. Obrigada, Sardenberg e Cássia, até amanhã. Até. E agora, Cássia? Intervalo. Já